Muito bem. Então, nós vamos falar sobre a ressignificação do verde e amarelo com o Isso. término do governo Bolsonaro e início da Copa do Mundo de 2022. Pronto. E aí eu já queria começar pela parte da ditadura e da Certo. Copa de 1870, que aconteceu um evento parecido. Tá. Então, em 1870, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Acho que você quer dizer 1970, não? Isso, 1970. Perdão. Porque 1870 nem tinha a Copa do Mundo ainda. Sim, perdão. Acho que não tinha nem futebol no Brasil nessa época. Perdão. O país, e olha que eu não sou muito é, não sou muito especialista em futebol, não, sabe? Uhum. O país vivenciava a ditadura militar que ressignifica o símbolo da bandeira nacional com o slogan ufanista Brasil ame ou deixo. A vitória do país no futebol naquele ano permitiu conectar um sentimento de pertencimento à propaganda patriótica. Em 2022, com a Copa acontecendo logo após a vitória do Lula, e indo de encontro ao fato de que a camisa da seleção e a bandeira nacional eram até então símbolos associados ao governo bolsonarista, pode-se dizer que o patriotismo movido por ambas as Copas são situações iguais, como Mas com mas com consequências. consequências diferentes? Bem, Sim. não. Né? De antemão já digo a você que não, até porque a história, ao contrário do que diz o ditado, a história não se repete. Né? Tem um livro do Karl Marx, que se chama O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte. E nesse livro, fazendo uma crítica a Hegel, Marx diz assim, a, a história só se repete duas vezes, a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Né? Por que ele disse isso? Porque assim, a história é trágica para a classe trabalhadora. Né? E quem é a classe trabalhadora? As pessoas costumam achar que a classe trabalhadora são os pobres. Não. A classe trabalhadora é toda pessoa que trabalha para poder pagar os boletos, né? No final do mês. Qualquer pessoa que trabalhe para pagar os boletos no final do mês, essa pessoa é membro da classe trabalhadora. Não importa se ela ganha um salário mínimo ou se ela ganhe 20, 30 mil reais líquidos por mês. Né? Então, o que caracteriza fazer parte da classe trabalhadora é simplesmente você ter que usar sua força de trabalho, suas mãos, seu intelecto, para pagar as contas, né? Sustentar a família, etc. Não importa o trabalho que desempenhe. Por que eu digo isso? Porque muita gente acha que só porque eles ganham muito bem, eles não são membros da classe trabalhadora. Né? E quem não é membro da classe trabalhadora? Quem não é membro da classe trabalhadora são as pessoas que são, por exemplo, rentistas, as pessoas que vivem de rendas, as pessoas, por exemplo, uma pessoa que uma vez eu tive um aluno que o avô deixou não sei quantos imóveis, salas comerciais nos pontos mais badalados de Natal e deixou para o pai dele, depois deixou para ele, o pai dele deixou para ele e ele divide esses aluguéis, né? Que dá para viver muito bem todo mês. Não precisa trabalhar. Ele trabalha porque ele quer. Né? Outras pessoas, elas ganham dinheiro especulando na bolsa de valores. Né? Então, essa outra pessoa, ela tem 10%, 15% de uma grande empresa, por exemplo, e vive da renda que essa participação na empresa gera. Né? Sei lá, antigamente, ainda hoje tem uma lei, né? Acho que não lembro se já se vigora ou não vigora, que é que as filhas solteiras de militares, de generais, têm uma pensão, se ela só perde essa pensão se ela casar. Então, existem pessoas atrizes famosas, inclusive, que trabalham porque querem. Né? Elas têm, até hoje, recebem uma pensão do governo, deixada pelo pai, e ela tomar o cuidado para não casar no civil, legalmente, porque senão ela perderia essa pensão. Então, essas pessoas, elas vivem de rendas. Né? Então, essas pessoas não são membros da classe trabalhadora.
Então, a história, voltando para o livro de Marx, a história ela é trágica para os trabalhadores. Então, a primeira vez a história é como tragédia. A segunda como farsa, porque ele teve essa ideia porque tinha um descendente de Napoleão Bonaparte que ele era sobrinho, né, de Napoleão Bonaparte, imperador da França. Só que ele não era imperador da França, ele era o presidente da França, era sobrinho de Napoleão. E ele deu um autogolpe e se consagrou imperador. Então, isso foi bem na época de Marx. Marx estava vivo. Então, Marx, ao saber disso, ele né, escreveu esse livro, por isso que o nome do livro se chama 18 de Brumário, né, que é do calendário da Revolução Francesa, uma data do calendário da Revolução Francesa, de Luiz Bonaparte, que é o sobrinho de Napoleão. Então, a história não se repete, aí ele ficou, né, ele tece uma série de considerações sobre isso, porque o sobrinho de Napoleão, ele disse assim, então, vamos voltar à França napoleônica, porque o meu tio era Napoleão, eu sou o sobrinho dele, eu também me chamo Napoleão, sobrenome, né? Então, vamos voltar ao antigo status, à antiga glória da França napoleônica. E, na verdade, isso não existe, né? Por quê? Porque, né, como aquela frase dos pensadores gregos que diziam, nós nunca nos banhamos na mesma água do rio, né? Porque cada vez que você vai se banhar nas águas de um rio, já são outras águas, nunca são as mesmas águas. Então, assim, quando a gente viu na época do bolsonarismo, sobretudo a partir do golpe contra a Dilma, golpe parlamentar, as pessoas dizendo assim, a volta da ditadura, queremos as glórias na cabeça deles, né? Da época que os militares governavam e tal. Então, acontece que em 1964, né, porque o golpe foi 1º de abril de 1964, aquilo ali era um contexto X. Então, você tinha Guerra Fria, né? Você tinha entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Você tinha um contexto geopolítico atual. Então, assim, um golpe no Brasil, um golpe militar, quem é que iria dar sustentação a esse golpe militar no Brasil? Porque em 64 você tinha a colaboração praticamente você tinha a colaboração da imprensa, você tinha a colaboração de juristas, né? Tanto que o golpe deixou de ser chamado golpe militar para ser chamado de golpe cívico-militar, porque teve participação atuante de civis, governadores, deputados. No caso da época do governo Bolsonaro, né, eu já estou falando desse governo no passado, né, nós não temos esse contexto. Quer dizer, vamos lá. Primeiro, você tem o grande empresariado dividido. Né? Não nos esqueçamos, por exemplo, que banqueiros, grandes empresários, apoiaram a candidatura de Lula. Né? Acho que donos do Banco Itaú, você tem a Natura, o dono da Natura, grandes empresários apoiando a candidatura de Lula. Né? Os economistas do Plano Real também, né, que criaram o Plano Real, que são todos eles liberais, economicamente liberais. Nós temos políticos de expressão, né? Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, apoiando a candidatura de Lula, Joaquim Barbosa, que é ex-ministro Supremo, né? Outros ministros, né? Apoiando a candidatura de Lula. Não há mais um contexto geopolítico internacional de Guerra Fria como era em 64, né? Então, que potência hoje apoiaria um golpe de Estado no Brasil? Né? Os Estados Unidos, com Biden? Não, né? Não apoiaria. China? Não apoiaria. A Rússia, né, que sucessora da União Soviética, não apoiaria. Então, para que um golpe se consolide, não fique apenas e não se caracterize apenas como uma quartelada de algumas horas ou alguns dias, você tem que ter potências mundiais, alguma potência apoiando esse golpe. O que aconteceu em 64, porque os Estados Unidos apoiou
o golpe de 64. Famosa operação, fizeram até uma operação chamada Operação Brother Sun, né? Operação Irmão Sun, né? E que tinha o exército dos Estados Unidos, as Forças Armadas dos Estados Unidos, estavam preparadas para dar suporte aos militares brasileiros, caso eles necessitassem desse suporte. Aviação, combustíveis para tanques, combustíveis para os próprios aviões, etc. Então, as Forças Armadas dos Estados Unidos, no momento do golpe no Brasil, estava de sobreaviso para dar suporte caso os militares brasileiros necessitassem, o que não aconteceu, porque os militares brasileiros não precisaram. Então, assim, você tem todo um contexto do passado que hoje não está reproduzido. Né? Então, assim, não tem como. Não tem como você... As pessoas gostam de fazer esse tipo de comparação, né? Mas ela é anticientífica, digamos assim. Ela causa uma expectativa, mexe com as pessoas. Então, essa comparação, ela vem do senso comum. Exato. Né? Certo. Ela vem do senso comum. Então, não há como você haver uma reprodução de algo que foi... Porque o contexto mudou. Quer dizer, algo que tinha contexto essa semana, quando for na próxima semana, já é um outro contexto. Né? Então, de repente, uma pessoa liga para você dizendo: Manuela, eu queria que você passasse aqui na empresa, porque a gente tem uma vaga, por exemplo, na assessoria de comunicação. Eu queria saber se você podia passar aqui para a gente conversar. Você diz: olha, eu infelizmente não posso essa semana, porque por isso, mas a próxima semana, com certeza, eu passo aí e a gente conversa. Na semana seguinte que você for lá, pode ser que o contexto não tenha mudado, porque o contexto muitas vezes não muda. Mas pode ser que o contexto tenha mudado na próxima semana e a pessoa que ligou para você tenha encontrado outra pessoa, ou outras pessoas, outros candidatos, que ele esteja ou ela esteja mais balançado para contratar, e não você. Então, não é possível essa questão de... porque eu digo isso, não pelo teor da sua pergunta, mas porque durante o governo Bolsonaro criou-se muito essas comparações, né? E que são completamente simbólicas, né? Vai no imaginário das pessoas, mexe emocionalmente, né? com as pessoas, com o coração das pessoas, seja para rechaçar, seja para sentir satisfação com essas associações, mas elas são completamente anticientíficas. Né? Então, eu não sei se eu respondi essa sua primeira pergunta completamente, né? Mas Você respondeu mais a parte política, o contexto certo. político. Sim. Aí eu vou tentar trazer agora um pouco para a parte mais visual, para a parte mais semiótica. Por favor. Eu pesquisei um pouco sobre a importância da bandeira em si, dos símbolos nacionais. Certo. E aí eu achei a seguinte frase, que os símbolos nacionais eles representam a nação brasileira e os fundamentos constitucionais, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político, né? Então, eles exaltam os valores positivos de uma nação. Então, eu queria saber nesse sentido, o quão agressivo é para um cidadão comum que é moldado nesses conceitos, né? A gente não vai entrar aqui no critério se patriotismo, nacionalismo é certo, se é errado, enfim. Mas para um cidadão comum que é moldado nesses conceitos, ele ser impossibilitado de usufruir dos símbolos nacionais devido a um processo semiótico de ressignificação ideológica, que é o que vem acontecendo desde 2013 com o bolsonarismo. Sim. Sim. Nisso aí, a gente, nessa sua pergunta, a gente pode trabalhar com duas questões, que é de símbolo, né? E a ideia de ideologia, né? Então, um símbolo, ele é um fator de identificação, né? Então, o símbolo, ele é um resumo de algo que é real, né? É um resumo visual de algo que é real. Quando a gente vê aquela conchazinha da Shell, nós imediatamente, mesmo não tendo o nome Shell, a gente lembra da petroleira, né? Assim como Petrobras, assim como o próprio comunismo, por exemplo, com a foice e o martelo. Né? Você vê a foice e o martelo, você imediatamente esquerda, comunismo, embora aquilo ali não tenha uma explicação, não tenha uma legenda, não tenha palavras. Né? Então, o símbolo, ele
é um fator de identificação, seja de um país, de uma empresa, de um produto, de um governo, né, identidade visual de um governo, ou até identidade de um povo, né, identidade cultural, social, histórica de um povo. Né? Então, a bandeira brasileira reflete isso. Então, o que pouca gente sabe, talvez, é que existe um campo de estudo de bandeiras, né, que estudam as bandeiras. Né? E as pessoas acham isso muito exótico, muito interessante e tal. Mas é isso, a ciência é feita de pedaços de conteúdos que você vai Perdão. focando ao máximo. Esse campo de estudo é de qual área? Pronto, esse campo de estudo de bandeiras é da comunicação visual, ele se chama vexilologia. Como? Vexilologia. V-E-X-I lologia. Vexilologia. Tem 2 lolos, quase um trava-línguas. Vexilologia. Vem de uma bandeira romana que se chamava Vexillum. Vexillum era um estandarte romano que os soldados romanos usavam, Vexillum. Então, essa vexilologia é a área que se estudam as bandeiras. Na vexilologia, existe 2 categorias, que é o vexilógrafo, que é o sujeito que desenha bandeiras. Então, ele é tipo um designer de bandeiras. E existe o vexilógrafo e vexilologista, que seria uma pessoa que não necessariamente desenha bandeiras, mas ele entende de bandeiras. Né? É uma pessoa que é um estudioso de bandeiras. Ele não desenha, não propõe bandeiras para municípios, para empresas, para países, mas ele conhece as histórias das bandeiras, as regras de composição de uma bandeira, né? Então, esse é o vexilologista. O vexilógrafo é quem desenha. Né? Então, nessa área, e é interessante pelo seguinte, uma bandeira, ela não é algo aleatório, né? É algo que representa, tem uma representatividade cultural, histórica de um povo. Ela não é ao acaso. As bandeiras dos países, dos estados, não são feitas ao acaso. Né? Elas têm todo um simbolismo, uma identificação, o uso das cores, dos símbolos, do que ela contém. Então, é o que o povo quer expressar com... É um resumo visual, a bandeira é um resumo visual, é um ícone do que as pessoas querem expressar para o mundo, né? Os valores. Então, no caso da bandeira do Brasil, ela foi desenhada por um francês chamado Jean-Baptiste Debré, e ela é baseada nas antigas bandeiras napoleônicas. Né? O desenho da bandeira brasileira, essa ideia do losango, ela é das bandeiras napoleônicas. Aí, como o Jean-Baptiste Debré era um francês, né, o que ele faz? Obviamente, ele vai... E as professor, cores... só um momento, travou essa última parte que você falou. Sim, o Jean-Baptiste Debré vai colocar o desenho de algumas bandeiras napoleônicas e coloca as cores que tem a ver com a então Casa Real reinante no Brasil. Né? Uhum. O verde da Casa de Bragança, que é de Dom Pedro I, e o amarelo da oriunda das cores dos Habsburgos, porque era a cor, porque a Leopoldina era Habsburgo, da família Habsburgo, na Áustria. As cores dos Habsburgo eram preto e amarelo. Né? Então, ele pega o amarelo das cores dos Habsburgo, que é preto e amarelo, e o verde, que era a cor da Casa de Bragança, casa reinante em Portugal, de Dom Pedro I. Então, o que ele faz? Ele coloca o fundo, né, verde, o losango amarelo. Né? E, no meio, ele coloca as armas do Império. Pronto. Então, é assim que a bandeira brasileira é conformada.
Com a proclamação da República, em 1899, ou 1889, né? Aí acontece a República, você tem todo um processo de, digamos assim, de reidentificação do país com outros valores, uma espécie de rebranding, né, no Brasil, de modo geral, né? E isso fica assim. Aí as autoridades republicanas dizem assim: não, mas a gente não vai explicar para os jovens que as cores do Brasil é verde e amarelo, são verde e amarelo, porque é de duas casas imperiais da época do Império. Isso não tem muito sentido. Então vamos aqui ressignificar essas cores. Uhum. Aí é de onde vem, né, a partir da proclamação da República, é que vem a ideia de associar o verde às nossas matas e o amarelo ao nosso ouro. Aí tira-se as armas do Império e colocam-se a esfera armilar republicana, né? A esfera armilar, que é um símbolo republicano, azul, uma faixa no meio, o céu do Rio de Janeiro, no dia da proclamação da República, que era a capital, né? Como era o céu do Rio de Janeiro, as estrelas, né? Como se estivessem no céu, né? Um mapa celeste, não como a bandeira dos Estados Unidos, que é as estrelinhas uma ao lado da outra, mas assim uma carta celeste realmente na bandeira brasileira. Colocam a faixa branca e colocam ordem e progresso, que é um lema do positivismo, de Augusto Comte, né? Que ele dizia: o amor por princípio, a ordem, por alguma coisa eu não lembrar o resto da frase, e por fim o progresso, algo assim, né? O amor por princípio, a ordem por alguma coisa que eu agora esqueci, e o progresso por fim, né? A frase do Augusto Comte. E por quê? Porque os republicanos, né, os militares que proclamaram a República, eram basicamente positivistas, né? Que era digamos assim, A ordem escola... por base. Hã? A ordem por base. A ordem por base, obrigado, exatamente. Né? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Muito bem. E eles eram republicanos, né? E eles eram positivistas, né? E esse é o lema do positivismo. Por isso que a nossa bandeira tem essa ordem e progresso. Tiraram o amor, né? Teve até um projeto na época de Sarney, que Sarney era senador, que queriam introduzir a palavra amor na bandeira brasileira, para ficar a frase progresso, né? Sarney já era senador nessa época, acho que foi ideia dele, não lembro agora exatamente, mas acho que foi ideia dele. Só que isso nunca vingou, né? Então, queria colocar o amor, ordem e progresso na bandeira. Então, o que acontece? Durante o bolsonarismo, né? E a gente pode... As raízes do bolsonarismo, na verdade, elas estão... elas são pretéritas, né? Elas são bem anteriores. Essa movimentação no Brasil, essa tipicidade na política brasileira, começa a partir do golpe parlamentar contra Dilma Rousseff. Mas o bolsonarismo, aí a gente pode falar rapidamente sobre o fenômeno bolsonarismo, segundo a minha concepção, ele é muito anterior. Todo mundo conhece uma pessoa que é bolsonarista, que era bolsonarista, antes de existir o bolsonarismo, né? Então, muita gente conhece um avô, aliás, muita gente tem um avô, tem um irmão, um tio, ou talvez o pai, que ele já era bolsonarista antes de existir o bolsonarismo. Ou seja... Só um bolsonarismo que você está definindo aí nesse momento é bolsonarismo como seguidor de Bolsonaro ou seguidor da ideologia, dos princípios? Da ideologia. Tá. Né? Ou seja, eram pessoas ideologicamente bolsonaristas, mas que depois se identificaram com a pessoa de Bolsonaro durante a ascensão de Bolsonaro ao poder. Certo. Né? Por quê? Porque, assim, uma coisa que me incomoda em algumas análises sobre o bolsonarismo é quando as pessoas dizem assim: porque o Bolsonaro é como se o Bolsonaro fosse um ser exótico à nossa fauna e à nossa flora, como se
fosse algo que veio num meteorito do espaço, e tipo aqueles livros de ficção científica por exemplo, do Arthur C. Clarke, né? Que veio num meteorito, um germe, e aquilo ali começou a contaminar os seres humanos, e começou a matar as pessoas, ou como se fosse uma espécie de coronavírus, que não existia na Terra, e de repente começou a existir esse vírus, e começou a passar para as pessoas e matar as pessoas, e contaminar as pessoas e matar as pessoas. E eu me surpreendo com isso, porque fazer esse tipo de análise é como se a pessoa estivesse confessando que ela não conhece nada sobre a história do Brasil, sobre a realidade brasileira, a composição, a conjuntura política do Brasil, né, historicamente falando, do Brasil. Na verdade, por que eu digo que todos nós conhecemos ou temos um avô, um pai, um irmão, um tio bolsonarista, antes do bolsonarismo existir? Porque esses valores do bolsonarismo eles já existiam no sistema brasileiro, né? Então, o que é o bolsonarismo? O que é que o bolsonarismo forneceu? O bolsonarismo forneceu um rótulo, forneceu um nome fantasia, forneceu uma tag para algo que você já tinha. Então, nós já tínhamos no Brasil racismo, né? Nós já tínhamos no Brasil homofobia, misoginia, apurofobia, que é rechaço aos pobres. Então, isso já existia, né? E as pessoas ficam assim, falando como se, olha, como se Bolsonaro tivesse surgido e, de repente, todos nós fôssemos para o dicionário procurar o que é misoginia. E vamos procurar o que é racismo. Nossa, vamos ver aqui no dicionário o que é racismo. Racismo, preconceito contra pessoas de outras etnias. Isso existe? Não, né? Não acredito que isso exista no Brasil. Não, na verdade, isso sempre existiu, né? Então, Bolsonaro é como se fosse aquele personagem, né, a coisa lá do médico do Dr. Frankenstein, né, que ele é formado por pedaços de cadáveres, né, de pessoas mortas. Então, o Bolsonaro, né, é como, simbolicamente, se ele fosse formado por pedaços de tudo que a sociedade brasileira tem de ruim, né? Tudo aquilo que a gente já era, tudo aquilo que a gente já tinha, né? Todos os preconceitos que nós nutríamos contra negros, mulheres, homossexuais, pobres, aquilo está reunido e costurado em Bolsonaro, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, numa época pré-internet, vamos dizer assim, pré-massificação da internet, né, que começa como um evento militar, depois passa a ser algo acadêmico, depois passa a ser uma coisa de jovens, né, e depois chega nos tiozões, nas tiazonas, né, na evolução da internet, através das redes sociais. Essas pessoas que já eram assim, né, já tinham esses preconceitos, elas eram assim para a família delas, elas eram assim para ela, para a família dela e para os vizinhos, elas eram assim no trabalho delas, elas eram assim no barzinho, com 10, 20 pessoas ali ao redor. Com as redes sociais, elas começaram a divulgar isso de uma forma muito mais ampla e começaram a perceber que elas não estão sozinhas, né? Não, aquela pessoas com recalques, né? Pessoas que se sentem injustiçadas porque acham que a vida lhes deu menos do que elas mereciam, né? Elas começaram a perceber que elas não estão sozinhas, existem muito mais pessoas assim, iguais. Aí é que você vem realmente o fenômeno do bolsonarista, né? O que é bolsonarista? É uma pessoa que se sente injustiçada, uma pessoa que se sente que a vida não deu o que ela merece, né? É uma pessoa recalcada, muitas vezes, é uma pessoa como é que se diz? Que se reprime de certos desejos que sente, que são para elas inconfessáveis, e que tem preconceitos contra pobres, mulheres, negros, índios. Então, nessa linha de raciocínio, o Bolsonaro em si, ele chega para ser um símbolo de uma ideologia que já existia. Como uma bandeira. Como a bandeira. Como uma bandeira. Muito bom.
Eu queria fazer uma pergunta aí nesse gancho da bandeira, porque pegando o gancho dessa pergunta que você respondeu agora, que é o que eles chamam de terceira via, né? Que são as pessoas que não simpatizam com o bolsonarismo, rechaçam o bolsonarismo, mas também não gostam do PT e do que a bandeira representa, a bandeira vermelha representa. Porque da mesma forma que a bandeira nacional tem toda uma história, a bandeira vermelha também tem toda uma história. Eu Sim, pesquisei aqui e aí eu vi que durante o período da Comuna de Paris, as bandeiras francesas da cidade elas foram retiradas, porque naquele momento elas representavam o Estado francês, e aí as pessoas começaram a colocar bandeiras vermelhas no lugar das bandeiras da cidade. Então a uhum, bandeira vermelha ela tem toda essa ideia de revolução, do desafio, tudo. Então tem toda uma história. E aí a gente chega num momento que tem pessoas no Brasil, muita, uma quantidade expressiva, que não quer usar a bandeira vermelha e não pode usar a bandeira nacional por conta do bolsonarismo, não quer parecer um bolsominion. E aí começa o movimento de colocar bandeira nacional no carro e a bandeira vermelha, ou então colocar a camisa da seleção com uhum, falando eu não sou um bolsominion, essas coisas, uhum. entendeu? Ou E aí camisa de seleção com Lula, escrito atrás, o eu número sou 13. Lula. É, Mas tem também as pessoas que não gostam do Lula, sim, mas também não gostam do Bolsonaro. E sim. aí eu queria entender, na sua opinião, como é que está incluída essas pessoas nesse processo, entendeu? Da ressignificação. Sim. Ah, a bandeira vermelha, né, que você está falando, eu tenho inclusive um aqui, né, e com a foice, o martelo, a estrelinha, e isso aqui é a bandeira soviética, né? E por que ela é vermelha? Ela é vermelha por conta, tem uma carga simbólica que é o sangue dos trabalhadores, né? Então, porque os direitos trabalhistas, né, eu já defini o que é ser membro da classe trabalhadora, né, na minha primeira resposta. Então, é, os direitos trabalhistas que nós temos, como, por exemplo, o direito à greve, como, por exemplo, o direito à licença maternidade, né, que, inclusive, nota de rodapé, inclusive nos Estados Unidos isso não existe 13º, não existe férias remuneradas, não existe a mãe, por exemplo, uma mulher que vai dar à luz a uma criança, ela pode chegar na semana seguinte, semanas depois, né, de dar à luz no trabalho e descobrir que tem uma outra pessoa trabalhando no lugar dela. Né? Não há nenhum tipo de segurança para a mulher nos Estados Unidos que queira ser mãe. Né? A empresa tem que querer muito essa funcionária para essa funcionária poder dar à luz e voltar para o trabalho e assumir normalmente o cargo. Né? Se ela for minimamente dispensável para a empresa vai colocar outra pessoa. Né? Então, esses direitos não existem nos Estados Unidos, mas em boa parte dos países existe, na Europa, no Brasil, na Argentina, etc., na América Latina, de modo geral. Férias, 13º, licença maternidade, o direito das mulheres não serem assediadas e abusadas por patrões na empresa, nas fábricas, como acontecia, né? Isso foi conquistado a duras penas pela classe trabalhadora, com sangue, suor e lágrimas. Né? Então, esse sangue, porque muitos trabalhadores morreram, né, nas movimentações grevistas, que nem sempre foram comunistas ou socialistas, elas eram, no início, elas eram muito anarquistas, né? A primeira greve do Brasil foi organizada por anarquistas italianos, imigrantes, anarquistas italianos. Então, a cor do anarquismo já não é vermelho, é preto, né? A cor preta. Mas, então, esse vermelho da bandeira vem daí, do sangue dos trabalhadores. Agora, né, a foice e o martelo, os operários das indústrias, e a foice, os camponeses. Agora, com relação a esse simbolismo que tem na sua pergunta, né, do que a extrema-direita se apropriou da bandeira nacional, a esquerda ela não quer usar a bandeira nacional, mas faz algumas artimanhas, né, coloca uma camisa da seleção vermelha, ou coloca uma camisa verde e amarela da seleção, mas aí coloca atrás Lula 13, né?
enquanto que, né, a questão do pessoal que defende uma terceira via fica aí numa espécie de limbo, né? Porque nem é da esquerda que usa esses artifícios, nem a direita que assume a bandeira como ela é e assume a camisa da seleção brasileira. Inclusive, algumas pessoas de extrema-direita, elas assumem não nem a bandeira republicana, né, a bandeira nacional hoje, a bandeira do império. Né? Não é raro ver pessoas com a bandeira da época do império, porque eles sentem nostalgia da época que havia uma certa, digamos assim, honestidade, que é pura falácia. Né? Na verdade, o que eles sentem é uma saudade da época da escravidão, né? Algo mais assim, né, que não é uma escravidão como é hoje a uberização, né, o Uber, o iFood, esses trabalhadores que não têm 13º, que são pessoas que, se não trabalharem, tiverem ficarem doentes e não trabalharem, eles não vão ganhar dinheiro. E como é que você vai deixar de ganhar dinheiro no momento que você mais precisa? Inclusive para pagar medicamento, para pagar consultas médicas. Né? Então, não é essa escravidão. Eles querem a escravidão a uma maneira antiga, né? Eles têm saudade, nostalgia disso, né? Então, no caso do pessoal que se identifica com a terceira via, eu creio que na situação que nós estamos é residual, né? Por quê? Porque você não tem o grosso até o presente momento o pessoal que é de centro-esquerda, né? Você tem um longo degradê, né? Desde do centro até e o pessoal que vai desde o centro a posições mais à direita, né? Essa terceira via política que se fala, na verdade, ela é artificial. O que é que você tem essa terceira via, né? Que se chamou de terceira via? Setores do empresariado, investidores da Bolsa de Valores, né, banqueiros, a grande mídia, não satisfeitos com Lula, né, com a candidatura de Lula, que é a verdadeira terceira via, né? Lula é a verdadeira terceira via. Porque Lula, embora o PT use a estrela, o vermelho, mas o PT ele deixou de ser um partido de esquerda, estrito senso, já faz mais de 20 anos, né? Uns 30 anos que o PT deixou de ser um partido de esquerda, né? Incontestavelmente de esquerda. O PT foi, ao longo do tempo, isso não cabe a nós agora analisarmos isso, porque aí a gente ia fugir muito da pergunta, o PT foi adotando posições mais ao centro. Porque, embora use a cor vermelha, embora o PT tenha votos de pessoas da esquerda, como eu, por exemplo, mas o PT é um partido de centro. Né? Lula, inclusive, já se definiu politicamente como centrista. Né? Lula é a verdadeira terceira via. Né? Por quê? Porque, veja, o importante não é o simbolismo. O importante é o que você faz. Né? O que é que o PT fez no governo, quando foi governo? O PT, por exemplo, se o PT fosse um partido de esquerda, ele teria reestatizado empresas que foram privatizadas durante o governo FHC. Foi o caso da Argentina. Foi o caso da Bolívia. Fizeram isso, que era um governo de esquerda. O PT não reestatizou nenhuma empresa. Recentemente, parte das ações da Eletrobras, que ainda permaneceu nas mãos do Estado, a Eletrobras não era uma empresa totalmente estatal, mas ela era majoritariamente estatal, mais de 50%, e uma parte dessas ações foi vendida, agora no governo Bolsonaro, de modo que o governo perdeu o controle acionário da Eletrobras. Alguém acredita que Lula vai reverter esse processo, sendo que foi vendido a preço de banana? Não vai reverter. Né? A BR Distribuidora, que distribui petróleo para Petrobras, foi privatizada. Será que o PT vai reestatizar? Não vai. Não vai fazer isso. Então, os governos do PT, de Lula, Dilma e Lula novamente agora, não serão governos de esquerda. Não foram e não serão. Eles serão governos com muita boa vontade, né? Assim, sendo muito otimista, tendo muito boa vontade com o PT,
nós podemos dizer que são governos de centro-esquerda. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que veja, os bancos nunca ganharam tanta grana quanto no governo Lula. Mas aí Lula compensava isso fazendo programas sociais. Luz para Todos, Bolsa Família, etc. Né? Minha Casa Minha Vida. Então, o primeiro governo Lula foi uma tentativa de satisfazer todo mundo. Né? Os primeiros 8 anos do governo Lula. Vamos para todos. De banqueiro à pessoa que é catador de latinha. Vamos tentar satisfazer todo mundo. Né? Só que no Brasil nós temos uma classe média tão reacionária que eles não querem dividir, minimamente. E por que eles são reacionários? Porque eles temem a proletarização. Então, a classe média no Brasil ela é mais reacionária do que os ricos. Por quê? Porque os ricos eles não têm medo da proletarização, eles são muito ricos. Né? Pessoas que são donas de fábricas, de bancos, eles são muito ricos. Então, eles não temem ficar pobre. Só que a classe média brasileira tem medo de ficar pobre. Ela tem medo de ter que tirar o filho do colégio privado e botar no colégio público. Eles têm medo de ter que trocar o carro por um carro mais popular. Ou não conseguir trocar de carro a cada X anos. Então, eles têm tanto medo que eles se tornam reacionários na classe média brasileira. Então, então, o PT, o Lula, é um gestor social-democrata, né? Não é de esquerda. Aí você diz, professor, mas o PT usa essa questão das cores vermelhas. Claro, porque você tem no país uma reserva de votos de esquerda. Esses votos, eles não vão ficar sem dono. Alguém vai ter que pegar esses votos para si. Né? Não vai ficar ali à toa. Né? Alguém vai querer botar a mão nesses votos. Então, Lula, o PT, de modo geral, quer esses votos. Então, a bandeira vermelha nesse viés também é uma estratégia semiótica. Exatamente. De associação com algo que não necessariamente corresponde à realidade. Porque o PT o que caracteriza o PT é a social-democracia, que é uma espécie de capitalismo mais humano, a gente pode chamar assim, social-democracia, né? Por exemplo, a social-democracia, há teóricos que dizem que a social-democracia foi criada como uma forma de impedir as revoluções. Por quê? Porque se você dá uma escola de qualidade para as pessoas, se você uma renda legal, hospitais, essas pessoas vão fazer uma revolução para quê? Se elas têm ali, né? Se elas vão ali flutuando com o básico. Então, assim, a Rosa de Luxemburgo dizia isso, né? Rosa de Luxemburgo, que é uma tentativa de impedir as revoluções da social-democracia. É uma estratégia do capitalismo, próprio do capitalismo, para impedir revolução. Porque se você torna a vida das pessoas um inferno completo, aumentam muito as chances de uma revolta que seja uma revolução, como a Revolução Russa, a Revolução Cubana, etc. Né? Então, para impedir, vamos humanizar um pouco o capitalismo. Né? Por isso que é tão difícil você ter, historicamente, nunca se teve assim, essas revoltas, por exemplo, nos países escandinavos, desde que eles adotaram a social-democracia. Por quê? Porque um sueco, um norueguês, um dinamarquês, eles têm uma saúde de qualidade, escolas, sabe? Eles comem todos os dias. Então, por que eles vão fazer uma revolução? Não tem sentido. Então, o governo Lula é um governo social-democrata, né? É um governo de centro. Ele é o verdadeiro, a verdadeira terceira via é Lula. Né? Aí você diz assim, professor, mas e Simone Tebet? Né? E outros nomes. Acho que Ciro não se encaixa muito nessa terceira via que foi criada, mas existem outros candidatos que se encaixam. Soraya Tronic, porque a mídia não estava satisfeita com a candidatura de Lula. Né? Então, criaram esse nome fantasia de terceira via para políticos que são mais ou menos como Lula, só que não são Lula. Então, é uma espécie de
Porque, veja, é uma espécie de nem Bolsonaro nem Lula. É uma espécie de direita, mas com a cabeça no lugar. Como Dória, por exemplo. Dória ganhou com Bolsodória, mas, ao mesmo tempo, durante a pandemia, foi o cara que fez tudo para viabilizar as vacinas no Butantan. Né? Então, é uma espécie de alternativa. Por quê? Porque como é que Bolsonaro chega ao poder? Rapidamente. Bolsonaro chega ao poder a partir do golpe contra Dilma Rousseff, né? Pelas pedaladas fiscais, crime de responsabilidade, que é um absurdo. Né? Você veja que Bolsonaro cometeu inúmeros crimes e nada de impeachment para ele, mas para Dilma, sim, por uma besteira. Isso pode voltar a acontecer. De repente, no governo Lula joga um papelzinho de sonho de valsa no chão, alguém flagra, uma câmera flagra, ele jogando a embalagem de sonho de valsa no chão, e a imprensa vai dizer assim: Lula tem que ser impeachmentado por crime ambiental. Ele é um criminoso ambiental, vamos impeachmentá-lo. Né? Então, se fez o golpe contra Dilma, para quê? Para finalmente o PSDB chegar na presidência da República. Finalmente. Então, a maneira, gente, de resolvermos isso é tirarmos a presidência de Dilma e impedir que Lula se candidate nas eleições, né, como de fato aconteceu. Então, é a maneira que existe, segundo concluíram, de Aécio chegar à presidência, ou Serra, ou Alckmin daquele tempo. Era a maneira. Só que, como a política ela é imprevisível, e aí está a beleza da política, né? Eu digo sempre que qualquer pessoa que goste de jogos, RPG, de videogame, ela teria que gostar necessariamente de política, porque são os mesmos princípios. Se fez isso para que um tucano chegasse à presidência, uma direita mais com a cabeça no lugar, que sabe, como você disse, que sabe usar os talheres, né, mais educada, mais polida, como por exemplo, um FHC, né, que raramente levantava a voz. Só que deu errado, né? Falhou. Ou como diria Didi Mocó, quando eu era criança, personagem dele, falhou. Né? Falhou e chegou Bolsonaro. Né? Então, como se tivessem feito uma quimioterapia para curar o que eles consideravam câncer, que seria o petismo, e quase mata o paciente. Né? Destruindo não só as células que eles consideravam ruins, né, cancerosas, mas matando as células boas. Então, fizeram um tratamento para o país que quase matou o país. Por quê? Porque veio uma doença oportunista, que é o Bolsonaro, o bolsonarismo, e o bolsonarismo quase destruiu o Brasil. O país está aos cacos. Né? Uhum. Então, e a imprensa teve uma participação nisso, porque a imprensa fomentou o discurso de ódio. Então, você, por exemplo, isso dá para se estudar semioticamente. Você tem os telejornais com a William Bonner falando de supostas corrupções do PT e atrás mostrava-se um cano de esgoto saindo notas de dólares do cano de esgoto. Né? Quer dizer, ele falava de supostas denúncias, supostas, e você tem um cano de esgoto saindo. A revista Veja, ela antecipou uma capa em uma semana durante a votação Dilma e Aécio, né, a 2014, a Veja antecipou uma edição em uma semana e colocou uma capa de Lula e Dilma, toda assim, na sombra, e na capa da Veja diz: eles sabiam de tudo, em vermelho. Aí você comprava a revista, se você fosse comprar a revista na banca, você ia ver que na capa da revista tem uma semana depois a data. Aí você diz: professor, por que eles fizeram isso? Por que eles anteciparam a capa da revista em uma semana? Porque no domingo tinha eleições. Tinha eleição. E eles queriam influenciar no resultado das eleições. Por isso que anteciparam a revista em uma semana. De modo que você lia a revista e a data na revista era uma semana depois, na capa. Então, essa terceira via, ela é uma tentativa desses grupos de se criar uma direita mais tradicional, mais Dória, mais Simone Tebet, mais civilizada, né? Mais educada, mais polida, e não conseguiu. Então,
Existiam algumas pessoas que se identificaram com esta terceira via, falsa, criada pela mídia, porque a terceira via verdadeira é Lula, mas foi residual, né? Veja a votação de Ciro, veja a votação de Simone, de Carol Tronic, do candidato do Partido Novo. Então, essas pessoas, simbolicamente, creio eu, que a sua pergunta é muito boa por isso, porque está me fazendo pensar, creio eu que essas pessoas tiveram muita dificuldade em se expressar simbolicamente durante esse movimento todo, porque eles não podiam pender nem para o vermelho, nem para o verde ou amarelo, porque ou eles seriam identificados com a direita ou com a esquerda. A agressividade do verde e amarelo nesse período do Bolsonaro é porque está atrelado aos valores da pátria. Então, se você não usa o verde e amarelo, você é antipatriota, você é antipátria. Então, é uma agressividade muito forte, porque existem pessoas com pensamento de direita que não são extrema-direita. Então, ela não vai, ela está impossibilitada de expressar aquilo que ela acredita, porque ela vai ser confundida com algo que ela não acredita. Exatamente. Então, isso foi os últimos 10 anos no Brasil. Então, a gente está vivendo uma polarização muito forte. E o meu ponto é pensar que eu não sei, que seria a minha próxima pergunta, e também já me encaminhando para a última pergunta, se não houvesse a Copa do Mundo nesse final de ano, a gente ia conseguir fazer essa ressignificação, pelo menos do símbolo, porque as campanhas, né, para a campanha do Bolsonaro, todo ao longo, antes dele ser eleito, e durante o governo dele, e agora nessa candidatura à reeleição, ela foi muito boa nesse ponto de vista semiótico, no ponto de vista da internet. Foram estratégias muito boas, entendeu? Que ele adotou. Então, eu queria saber, se não houvesse a Copa do Mundo nesse ano, a gente estaria usando, eu já estou vendo várias pessoas que votaram no Lula saindo com camisa do Brasil, usando camisa do Brasil, falando, não, a gente vai voltar agora, esse símbolo é nosso também, sabe? Mas será que esse fenômeno está sendo por conta da Copa do Mundo? Que o futebol está sendo um aliado? Ou se isso ia acontecer de qualquer forma, na sua opinião? Eu creio que sim. Eu creio que a Copa é predominantemente responsável por algumas pessoas que não estavam usando a camisa da seleção passarem agora a usar a camisa da seleção por conta da Copa. Porque os brasileiros sempre acompanharam a Copa do Mundo, né? Eu, particularmente, não. A última Copa que eu assisti foi aquela dos Estados Unidos, que o Brasil ganhou, acho que foi o pentacampeonato, não lembro agora, 94, se não falha a memória. Então, faz mais de 20 anos que eu não assisto. Não, quase 20 anos que eu não assisto. Não, mais de 20 anos que eu não assisto um jogo de Copa do Mundo. Mas historicamente, o esporte ele é usado também para amenizar disparidades políticas, né? Então Como foi na Copa de 70. Exatamente, como foi na Copa de 70, na época da ditadura. Entendeu? E aí eu queria me encaminhar para a minha última pergunta. Que no Brasil, o nacionalismo ele foi incentivado como uma ideologia a partir do Estado Novo, em 1937 a 45, no governo do presidente Getúlio Vargas, o qual apresentava como características principais o autoritarismo, o anticomunismo e o nacionalismo. E sua forma mais comum de expressão é o patriotismo. Então, nesse contexto, historicamente, esses valores de patriotismo eles foram muito alinhados a quem estava no poder e condizente com a ideologia de direita. Então, qual é o objetivo da esquerda hoje para ressignificar os símbolos nacionais, se seria uma tentativa de amenizar a polaridade política vigente no país? Essa é a minha última pergunta. Pronto, eu só queria complementar uma coisa com relação ainda à seleção brasileira, né, a questão das cores, rapidamente, é que dia desses eu estava passando na rua e vi, por exemplo, um carro que tinha um adesivo atrás, que era assim, Deus, Pátria e Família. Então, assim, para certas pessoas menos politizadas, né, não vou nem dizer menos educadas ou menos... eu não vou associar isso à questão de instrução, porque existem pessoas... Porque muitos alunos me perguntam, professor, por que existem pessoas assim tão escolarizadas que são bolsonaristas?
Né? Já apareceu essa pergunta para mim algumas vezes. Por uma razão muito simples, porque o fato de uma pessoa ter uma profissão e desempenhar essa profissão muito bem, não significa dizer que ela sabe ler a realidade. Então, existem jornalistas que sabem fazer uma matéria divinamente bem, sabe? Uma coisa linda, uma coisa assim, padrão, mas não conseguem ler a realidade que está ao redor delas. Existem pessoas que salvam vidas. Uma pessoa está morrendo, ela vai morrer, e um médico salva aquela vida. Mas isso não significa dizer que essa pessoa saiba ler a realidade. Existem pessoas que entendem de leis, que se você quiser processar um empregador, essa pessoa sabe fazer usar um monte de leis para obter o benefício para você. Mas isso não significa que essa pessoa saiba ler a realidade. Né? Então, assim, não falo de questão de ser mais ou menos escolarizada. O que eu me refiro pessoas que são menos politizadas e, por isso, são mais suscetíveis aos slogans, às falsas comparações, né, aos sofismas, por exemplo. Então, muita gente vai passando e vê aquilo, Deus, pátria e família. Então, veja, uma pessoa menos politizada pensa assim, como é que essa pessoa vai ser contra Deus, contra pátria, contra a família? Porque são 3 valores muito cultivados na vida de um ser humano comum, né? Deus, pátria, família. Então, essas pessoas estão suscetíveis a isso. No caso então, imediatamente elas se encaminham para o bolsonarismo sem se dar conta que essas mensagens para o próprio bolsonarismo são absolutamente fakes. Não tem substância, não tem concreto. Uma prova disso é a quantidade de pessoas que perderam parentes na pandemia por culpa, né, da inatividade do governo Bolsonaro. Quantas e quantas pessoas não perderam avós, tios, pai, mãe? Eu conheço casos, assim, eu ouvi falar de casos que famílias que foram dizimadas inteiras. Né? Então, as pessoas menos politizadas, elas são mais suscetíveis ao simbolismo. Né? O que eu digo sempre aos meus alunos não sejam propensos ao simbólico. Veja, eu sou uma pessoa de esquerda. Não é porque uma pessoa, um colega de trabalho, do que quer que seja, vai estar com a camisa de Che Guevara, que eu vou querer ser o melhor amigo dessa pessoa imediatamente, pela camisa que ele está vestindo. Não. O que eu vou querer saber dessa pessoa é aquilo que ela diz ou simbolicamente tenta demonstrar é condizente com o que ela realmente pensa? Isso é o mais importante. A coerência entre como a pessoa está se mostrando para a sociedade, para a universidade, e a forma como essa pessoa pensa e age, para mim isso é importante. Né? Veja, eu estava falando da questão do PT. Tão importante quanto o simbolismo que tem o PT, a bandeira, a estrela, etc., o que o PT faz quando está no governo. Isso é o que conta. Né? É o que faz quando está no governo. Então, no caso da uso da CBF, ela sempre foi... Eu acho que, assim, o que eu poderia dizer a você é assim, que a forma como os brasileiros usavam a bandeira e a camisa da CBF já não me agradava há mais de 20 anos atrás, antes de Bolsonaro sequer imaginar que um dia ele pudesse chegar à presidência. Já não me agradava. Né? Tem até um meme circulando que diz assim, quando eu vou andando na rua aqui, antigamente, quando eu andava na rua e via uma bandeira do Brasil numa janela, eu pensava, o meme diz, hoje vai ter jogo de Copa, deve ter jogo da seleção, né? Aliás, Copa não, seleção. Hoje, eu penso, ali deve morar um grande filho da puta. Né? Não sei se você já viu esse meme. Não. Isso era verdade. Antigamente, se você andasse na rua e visse bandeiras da seleção, eu, por exemplo, que não sou ligado em futebol, eu pensava, deve ter jogo da seleção hoje. Quando eu andava no shopping, qualquer canto, e via pessoas com mais do que o usual com a camisa da seleção, eu pensava, eita, vai ter jogo da seleção. Porque realmente eu não sou ligado nisso, eu não sei
Para mim, eu tenho que anotar as datas de jogos da seleção, porque como eu não assisto, eu tenho que saber, porque aí não posso dar aula, eu tenho que me inteirar. Não é algo natural para mim saber disso. Né? Então, hoje não. Hoje você vê uma pessoa com a camisa da seleção ou com a bandeira, etc., você, na janela, você já pensa exatamente isso. Né? Aquilo ali deve morar um cara muito escroto. E o curioso é que a CBF é uma das entidades mais corruptas que o Brasil tem. Né? Isso é muito curioso. Logo quando, na deposição de Dilma, as pessoas começaram a usar a camisa da CBF, porque é uma coisa que quase todo mundo tem em casa, é fácil, né? Você usar isso como símbolo, porque, veja, a bandeira, no caso, é muito difícil de desenhar, né? Você pode comprar, tal, mas desenhar é muito difícil. O hino, nosso hino, também é muito difícil de ser cantado. Então, grande demais e complicado. A camisa não, a camisa todo mundo tem em casa, quase todo mundo tem, né? Então, eu achei curioso isso, como é que estão criticando a corrupção usando um símbolo que é uma das instituições mais corruptas da história do Brasil, né? Mas eu já não, antes do fenômeno bolsonarismo, eu já não gostava disso, porque eu acho isso muito superficial, né? Aquela coisa de patriota só durante a Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo, acabou o patriotismo, né? E isso já me incomodava, né? Antes do bolsonarismo, isso, assim. Eu, por exemplo, nunca tive uma camisa da seleção brasileira, nunca tive na minha vida. Claro, tudo bem, eu não sou parâmetro, eu sou uma exceção. Mas, assim, só para dizer para você, assim, como eu já venho fazendo essa crítica há muito tempo, né? Então, eu acho eu sempre vi isso no Brasil de uma maneira muito, muito superficial, esse patriotismo de Copa do Mundo, né? Que maqueia, inclusive, por exemplo, você vê na rua, naquela época, né? Você via na rua também o cara que é riquíssimo com a camisa da seleção e você via uma pessoa que trabalha vendendo, sei lá, pipoca na rua com a camisa da seleção também. Como se essas pessoas tivessem muito a ver uma com a outra, quando na verdade elas não têm. É um por acaso, né? Assim, essa pessoa tem tanto a ver quanto Marielle tem a ver com Carla Zambelli. Né? O que é que elas têm a ver? Elas são mulheres, ponto. Não tem mais. Fora isso, não tem mais nada a ver. Né? Então, o pipoqueiro é nascido no Brasil e o cara mais rico do estado é também nascido, sei lá, o Flávio Rocha também é nascido no Brasil. Fora isso, o que é que eles têm em comum? Nada. Né? Então, assim, eu acho isso muito... Já havia uma crítica, já fazia uma crítica sobre isso. Eu acho isso muito... Eu não sei, na minha concepção, assim, será que a gente deveria... Aí vem uma pergunta que eu me faço, né, quando eu vi a sua proposta de entrevista. Será que nós precisaríamos realmente voltar a isso pós-Bolsonaro? Será que isso é interessante? Porque já não era... Aí eu cito para você outro meme, que é um cara do interior de São Paulo que diz assim, não era bom, mas ficou pior. Agora parece que piorou mais. Então, assim, já não estava bom, né? E veio o bolsonarismo, piorou. Então, a gente vai voltar ao que já não era bom? Sabe? Eu acho muito mais interessante a ideia do internacionalismo, onde, por exemplo, no meu caso particular, eu sinto muito mais simpatia, eu sempre senti muito mais simpatia por uma pessoa que defenda os meus valores do que uma pessoa que nasceu no mesmo país que eu. Sim. Acho muito mais interessante, assim. Né? Então, essa ideia de que você... É muito mais interessante essa identificação com um compartilhamento ideológico do que você entrar naquele oba-oba de seleção, né? E depois da Copa você acabou. Quando
quando o Brasil perdeu a Copa aqui no Brasil, claro que eu não assisti nenhum jogo, mas eu fiquei sabendo que o Brasil perdeu por 7-1, eu disse assim, eu cheguei ingenuamente a pensar, olha, quem sabe se isso não serviu para acabar com essa besteira de futebol, com essa porcaria, as pessoas, esse vexame na Copa do Mundo, no Brasil, né? Porque fora esse vexame, só teve aquele da Copa de 50, que foi Brasil e o final Brasil-Uruguai, que o Brasil perdeu de 2-1 para o Uruguai, quando precisava só empatar. E eu sei bem disso, porque o meu pai estava nesse jogo, assistindo esse jogo. Meu pai, ele é aqui do Rio Grande do Norte, mas ele tinha viajado para trabalhar em São Paulo, em 50. E ele era muito jovem na época, não gostava de futebol. E os amigos chamaram, não, mas a final da Copa, não sei o que. Ele estava lá quando o Brasil perdeu a Copa de 50. Esse era o maior trauma do futebol brasileiro, até então. Aí, numa Copa no Brasil, de novo, o Brasil perde de 7-1. Né? Então, será que... me veio na mente o seguinte, pronto, agora vamos acabar com essa besteira e vamos nos dedicar ao que realmente importa. Né? Mas lê do engano, né? Aí, outra coisa, quando você vê, sabe, a despolitização dos jogadores brasileiros, né? É uma coisa que é uma tristeza. Esse Neymar, que eu nunca vi jogar, inclusive, eu só conheço de nome, nunca vi jogar na minha vida, mas uma besta quadrada, um imbecil, sabe? Você vê o caso de... Uma vez eu estava na Argentina, eu e a minha companheira, a gente estava indo para algum lugar, e tinha uns torcedores argentinos, uns que eles chamam lá de Barra Brava. Aí eu fui pedir uma como é que se diz? Uma indicação de caminho, né? Saber onde é que era um lugar. Aí eles olharam assim e disse, brasileiro? Aí eu disse, sim, sim. Aí ele, aí disse, quem é o melhor jogador? Primeira coisa que eles me perguntaram, Maradona ou Pelé? Aí eu disse, claro que é Maradona. Óbvio, né? Maradona, eu disse para eles, aí eles ficaram muito felizes. Aí eu disse, Maradona, expliquei, Maradona tinha no braço uma tatuagem de Che Guevara. Pelé é um cara que, durante a ditadura militar, deu uma entrevista dizendo que não havia ditadura militar no Brasil. Ele deu uma entrevista para um jornal uruguaio, eu tenho, inclusive, as referências disso, dizendo que não, isso é conversa. No Brasil, ditadura, que conversa é essa? Não existe ditadura no Brasil. Então, assim, o Brasil nunca tem, infelizmente, salvo exceções, né? Você tem o caso de Sócrates, né? Você tem o caso agora de Casagrande, né? Existem a Raí, né? Aquilo que em outros países é muito comum, jogadores mais politizados, no Brasil é uma exceção. Claro que eles não são assim, tipo, eles são os culpados. Não, eles são reflexo do que a nossa sociedade é. Né? Infelizmente. E o Neymar, mas o Neymar, volta a dizer, né? Mesma comparação com relação ao alienígena que veio para o Brasil e de repente, olha, ele é despolitizado, que coisa estranha, isso não existe no Brasil. Não, Neymar é brasileiríssimo, como o Bolsonaro. O Bolsonaro é um sujeito ele nasceu, que é uma sociedade violenta, né? Uma sociedade autoritária, uma sociedade preconceituosa. Neymar, Bolsonaro, por que Neymar é uma besta quadrada? Porque o Brasil não se caracteriza como uma sociedade politizada, nunca se caracterizou. Né? Agora, qual a notícia boa disso? E é exatamente por isso que os símbolos são tão importantes, né? Sim. Justamente porque, como você mesmo disse, você citou que quanto mais politizada a pessoa é, mais ela tende a não se enganar apenas por um símbolo. Sim. Em compensação, uma pessoa que vê um adesivo com Pátria, Família e Deus vai se identificar com aquilo. Sim. Numa visão simplista. Então, a gente vive também um momento ideológico simplista, que as pessoas elas seguem um cara porque ele ele reza, ele ora durante... não faz sentido. As pessoas não ligam para o fato dele ter matado seus parentes na pandemia, mas sim porque ele diz que defende a família, embora esse sujeito
que diz defender a família, tenha declarado para um jornalista que estava questionando ele sobre o fato dele ter um apartamento pago pelo governo, aluguel pelo governo, sendo que ele tem casa própria. Por que o senhor está recebendo dinheiro do aluguel de um apartamento? Ele era deputado. Sendo que o senhor tem casa própria. Ele disse, porque eu uso esse outro imóvel para comer gente. Né? Então, esse sujeito, que já casou N vezes, não estou dizendo aqui que quem casa várias vezes não é uma pessoa... não estou dizendo isso. Mas, assim, ele tem uma série de características, os palavrões que diz, a forma como ele trata as mulheres, que esse é de família, né? Assim, é uma pessoa de família. Ou seja, volto a dizer, é a despolitização. Então, como boa parte dos brasileiros são despolitizados, o entendimento deles é muito raso, muito superficial, assim, tem a profundidade de um pires. Agora, a boa notícia, para que não cortemos os pulsos, é que eu tenho notado que o Brasil está no processo de politização. Aí você diz assim, professor, mas de onde vem? Você nota de onde? Eu noto porque eu vejo indícios. Eu passo na rua, vejo seguranças conversando sobre política. Sim. Uma vez eu estava num restaurante, né? E do lado tinha 2 garçons, um pouco distante assim, escolados no balcão. Eles estavam conversando um com o outro sobre política, sobre o noticiário político, sobre por que Lula ou Bolsonaro, por que Lula é melhor que Bolsonaro. Isso Eu vi muito... dois daqueles vendedores ambulantes de ônibus Sim, conversando antes da eleição sim. e eles defendendo, falando com o outro, não, você é doido, você vai votar no Bolsonaro, você tá ficando maluco, e começou a explicar, né? Isso é uma E aí, notícia boa. é muito interessante. Por quê? Porque, veja, você é muito jovem, mas eu sou de uma época, não faz muito tempo, que até minha época se dizia, não se discute futebol, religião e política no Brasil. Sim. Minha mãe falava isso pra mim quando eu era criança. Pois é. Por quê? Porque na nossa cultura, culturalmente, o brasileiro, de modo geral, ele não lida bem com a polêmica, né? Não estou falando agora, né? Com Twitter, com rede social, estou falando assim, historicamente, de 1500 para cá. Né? Não lida muito bem com isso, assim como não lida bem com o sarcasmo, a ironia. No Brasil, as pessoas se sentem ofendidas quando uma pessoa é irônica, sarcástica, porque o brasileiro, de modo geral, ele pensa que você está debochando dela. Né? Se você for muito sarcástico, muito irônico, a pessoa se ofende. Ele acha que você está debochando dessa pessoa, quando, na verdade, você está usando um artifício, né, uma figuração linguística para apimentar um pouco a discussão. Né? Mas as pessoas se ofendem com isso. Em outras sociedades, as pessoas não se ofendem. Se você for sarcástico, se você for irônico. Mas, assim, quando você vê 2 garçons conversando sobre política, isso é muito interessante. Isso é muito libertador, porque são pessoas, de modo geral, como você falou, os vendedores do ônibus, que eles estão muito preocupados com a própria sobrevivência. Eles estão preocupados em ganhar hoje o que vão comer hoje, ou no máximo amanhã. O horizonte dessas pessoas é muito curto, porque é sempre trabalhando agora para consumir imediatamente. Então, assim, eles não têm tempo disponível de ócio, como a classe média tem, como as pessoas ricas têm, de agora vamos conversar sobre a política brasileira de 1500 para cá. Não, eles estão ganhando a vida, eles estão lutando pela sobrevivência. Mas eles estão entendendo agora que o fato deles participarem politicamente modifica a forma como eles vão ganhar a vida daqui a alguns anos. Se o filho dele vai ou não estar na faculdade, se ele vai ou não conseguir um emprego formal. Esse entendimento não se tinha. Eu vi o segurança dizendo, vou votar em Lula porque eu nunca tive oportunidade de fazer faculdade. E a minha filha já está na 2ª faculdade pública. Então, essas pessoas estão notando que falar sobre política não é algo assim apenas um entretenimento para pessoas que já ganharam a vida, né? Que tem o seu salário todo mês assegurado. Não,
é algo que vai modificar a vida delas para um futuro breve, inclusive. Né? Você imagine como seria Bolsonaro mais 4 anos, e já com a experiência de 4 anos. Né? Quando ele chegou na presidência, eles não tinham essa experiência de ser governo. Agora eles têm essa experiência. Então, os próximos 4 anos de Bolsonaro seriam muito, 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 muito mais desastrosos do que os primeiros 4 anos, porque naquela época eles não sabiam o que fazer direito. Agora eles sabem. Agora, eu queria, Manuela, por gentileza, que você repetisse a última pergunta. Certo. Tá. Eu só ia falar também que antes era comum uma pessoa falar que não gostava de política e tudo bem. Hoje em dia, se alguém fala que não gosta de política, você pensa, bolsominion. Para você ver como os símbolos. Eu acho que o bom é que todo mundo tem que gostar. Né? Quem é de direita, quem é de esquerda, porque é algo que diz respeito à nossa vida. Não é como se você estivesse falando o sexo dos anjos, né? Sobre o sexo dos anjos. Mas os anjos, eles têm sexos, eles são mulheres, eles são homens. Né? Não é uma frivolidade a política. A política é algo que, por exemplo, você, a sua geração, será que você vai conseguir se aposentar? Ou você vai morrer trabalhando? Isso está sendo decidido agora. Porque vai haver outras reformas da Previdência. Né? Daqui para que você complete 70, 75 anos, a sua geração, vai haver o quê? Umas 4, 5 reformas da Previdência. E sempre que a Previdência há uma reforma, seja reforma trabalhista, seja Previdência, sempre é para pior. Nunca ninguém vai fazer uma reforma para a Previdência e dizer, olha, gente, a data aqui para a aposentadoria está 75 anos. Vamos baixar para 70? Para ficar um número mais cheio, né? Até homenagem à Copa de 70. Vamos. O que vocês acham? É uma boa ideia. Vamos baixar isso para 70? Não. Quando você vir na mídia, reforma da Previdência, tenha certeza de uma coisa, minha filha, vai piorar. Sempre as reformas são para pior. A última pergunta que eu tinha feito, meio que a gente já até respondeu, que qual o objetivo da esquerda hoje em ressignificar os símbolos nacionais? Se seria uma tentativa de amenizar a polaridade política vigente no país. Eu vou só pegar água que está bem aqui. Tá. Eu creio essa questão da ressignificação, né? Achei que você ia fazer mais um complemento. Eu creio que essa questão exatamente da ressignificação é aquilo que eu tinha dito. Eu acho que a gente não deve voltar ao que era antes do bolsonarismo. Em ter um entendimento superficial do que são símbolos nacionais. Né? Eu acho que, junto aos símbolos nacionais, né? Eu acho que a bandeira, por exemplo, que é o símbolo mais conhecido do Brasil, nós tínhamos que também não entrar nessa de somos um... E tinha até propaganda de época de Copa do Mundo, quando eu era pequeno, que tinha isso, tipo, somos um só, né? Pronto, a própria musiquinha da Copa de 70, 90 milhões, que era a população da época, 90 milhões em ação, para frente, Brasil, salve a seleção. Quer dizer, o que é que o pipoqueiro tem a ver com Flávio Rocha? Né? Não tem nada, né? São de classes diferentes. A Flávio Rocha, não sei o que passa na cabeça dele, ainda bem, mas Flávio Rocha, suponho que está interessado em, sei lá, comprar uma nova casa em Miami, será que, se é que ele já tem uma, não sei, um helicóptero, outro helicóptero. E o que é que a costureira da Riachuelo quer? Né? Quer comer melhor, quer comprar uma bicicleta, quer comprar um carrinho, quer botar o filho num colégio particular de bairro, aqueles colégios particulares de bairro. É isso que ela quer. Então, as pessoas falam muito em luta de classes, como se fosse algo que se estimule. Não.
a luta de classes é algo que existe, assim como a gravidade existe. Né? Quando você pensa em algo e você desconsidera a luta de classes, né? É como se você fosse uma engenheira aeronáutica e estivesse projetando um avião e desconsiderando a gravidade no projeto de avião que você está fazendo. Então, você não pode pensar a realidade de Natal, do Rio Grande do Norte, do Brasil, do seu bairro, da sua família, quer que seja, desconsiderando a luta de classes. Né? Porque você, assim como um engenheiro aeronáutico não pode desconsiderar a existência da gravidade ao projetar um avião. Mas você não acha também que é uma estratégia semiótica do governo Lula se apropriar novamente desses símbolos agora? Porque muita gente que é bolsonarista, eu já vi isso, que eles falam nas igrejas, falando que Lula é do Satanás, sabe? Demonizando mesmo, sabe? Eu vi muito isso, de Lula ser demonizado, de falar, não, a esquerda vai virar uma Venezuela, não sei o que, tudo isso. Esse pessoal não liga para o Brasil, esse pessoal quer ser outra coisa. Então, é também uma tentativa de falar, não, isso é fake news, entendeu? A gente gosta tanto do país quanto você, que pensa com Bolsonaro, também não tem um pouco disso? Com certeza. Eu acho que ele não está errado. Mas o que eu estou dizendo também não está errado. Vou lhe explicar. Eu acho que essa tentativa de reaproximação de metade da população brasileira da bandeira nacional, vamos dizer assim, né, é uma maneira, a curto prazo, interessante de se fazer. É o que se espera de um presidente, que faça isso. Né? Mas eu não sou presidente, eu não sou político. E eu tenho uma tendência a pensar mais para frente. Né? Então, eu não estou muito interessado numa estratégia que vai resolver o nosso problema pelos próximos 4 anos, ou 8. Eu estou mais pensando nos próximos 50, 100 anos. Né? Então, eu acho que ele está correto enquanto político, que ele é, enquanto gestor, que daqui a pouco vai ser presidente, fazer essa ressignificação, tentar aproximar metade da população brasileira de volta para os símbolos nacionais. Não sei se eu tenho minhas dúvidas sobre se isso vai ser bem sucedido, porque esse bolsonarismo vai continuar, mas ele vai continuar porque ele nunca não esteve conosco, ele nunca esteve ausente da população brasileira. Né? Eu faço uma ponte com aquilo que eu estava dizendo no início, que Bolsonaro nada mais é do que um rótulo, uma tag, o bolsonarismo nada mais é do que o rótulo, uma tag de algo que a nossa sociedade sempre teve, né? de defeitos que a nossa sociedade sempre teve. Então, o bolsonarismo não vai nos deixar, pela simples razão de que ele nunca esteve ausente. Né? Esses valores distorcidos da realidade. Então, não sei até que ponto isso vai ser bem sucedido, porque a extrema-direita vai continuar e eles vão continuar usando a bandeira brasileira. E agora, eu acho interessante que a esquerda ela continue com seus símbolos com vermelho, continue com camisas vermelhas da seleção brasileira, colocando inclusive CBD, né, que é Confederação Brasileira de Esporte, que é antes da CBF, né? Eu acho isso tudo muito interessante também. Então, a longo prazo, eu acho que isso vai. Vamos ver como é que isso vai ficar. Agora, muita gente, inclusive, se pergunta se o bolsonarismo permanece ou não, né? Como eu disse, creio que ele vai permanecer porque nunca esteve ausente. Mas, assim, enquanto movimento organizado, aí há que se ver o que a história vai nos trazer. Porque, por exemplo, na Argentina, tivemos o fenômeno do peronismo. Esse fenômeno continua. Você vai lá numa livraria de Buenos Aires, tem lá livros e mais livros, inclusive às vezes na primeira prateleira, na primeira, aquelas ilhas que colocam os livros lá em cima, aquelas mesas, Perón e Evita, Evita e Perón, a viagem de Perón e Evita para Madrid, as cuecas que Perón usou durante a vida dele, um estudo sobre as cuecas de Perón. Na Argentina é assim. Né? No Brasil, a gente teve um fenômeno na mesma época, parecido, que foi o getulismo, que evaporou. Né?
Aí você me pergunta, professor, mas aí o bolsonarismo vai ser mais para o peronismo, ou seja, vai permanecer, ou você vai mais como o varguismo, sumir, né, o getulismo? Não sei. Não tem essa resposta. Não sei o que a história vai nos trazer. Né? Tomara que se esvoe, né? Que suma. Mas, assim, o que me incomoda muitas vezes em alguns analistas é que muitos analistas batem o martelo dizendo que o bolsonarismo vai continuar. E a política ela não é matemática. Ela não é tão previsível. Pode ser que continue? Pode. Pode ser que não continue? Pode. Né? Então, creio eu, assim, em termos mais filosóficos, assim, mais gerais, o que eu acho é que Lula está correto em fazer uma ressignificação desses símbolos, afinal de contas ele é o presidente, né? Tentar reaproximar metade da população brasileira dos símbolos nacionais, é uma estratégia correta do ponto de vista do cargo que ele ocupa, mas que a esquerda permaneça, porque se existe uma coisa que foi bom nessa tragédia toda que nós vivemos desde 2016 para cá, é o fato de que houve no Brasil uma maior consciência, o surgimento de uma cultura de esquerda, coisa que a gente não tinha. Por exemplo, eu era aluno de jornalismo no DECOM e eram alunos extremamente alienados. Extremamente. Tinha um cara que era um militante do PSTU, que ele era, tipo assim, famoso, porque ele era militante de um partido. Né? Ele era uma figura exótica, as pessoas apontavam para ele, olha, aquele cara que é militante de um partido. E de lá para cá, eu vejo como professor do departamento que eu fui aluno, que os estudantes eles estão muito politizados. Você tem movimento feminista lá dentro, você tem o Levante, você tem vários segmentos LGBT, organizações LGBT, que estão lá no departamento, alunos representando esses segmentos. Então, assim, foi uma politização gigantesca do nosso departamento, que acompanhando a sociedade, que as pessoas do departamento fazem parte dessa sociedade, né? Os alunos são oriundos dessa sociedade. Então, isso foi muito bom. Viu? Valores de esquerda, pessoas com símbolos de esquerda, cultivando, reconhecendo. Né? Quando eu fui aluno, se você chegasse com uma foice e um martelo, acho que as pessoas nem saberiam o que é aquilo, na minha época de aluno. Hoje não. Hoje as pessoas estão atentas até para CCCP, que é União Soviética em russo. Já estão atentas no que significa. A minha mãe tem um amigo que ele é bem, assim, pouco instruído. Mas ele sempre teve muito dinheiro ao longo da vida dele. E ele tem a foice e o martelo tatuado. E ele não faz a mínima ideia do que significa. Porque ele vota no Bolsonaro, extremamente bolsonarista, sabe? Deve ter a minha Não faz idade a por aí. mínima ideia. Ele só tem a foice e o martelo tatuado. Porque na época alguém falou pra ele que era legal, sabe? Hoje já essas pessoas não fariam isso. Então, assim, eu acho que não tem nenhum problema em os brasileiros se apropriarem novamente, ressignificarem a bandeira nacional, mas eu creio que não se devia abandonar a simbologia de esquerda que nós estamos cultivando desde 2016 para cá. Não devemos voltar ao que era antes do bolsonarismo, né? A despolitização total, os garçons ficarem emudecidos com relação à política, né? Os alunos voltarem a ser alienados, né? Como era antigamente. Eu acho que desde que a gente não abandone isso, isso é interessante. Você ter. Hoje a gente em Natal nós temos bares, por exemplo, eu conheço um de esquerda que é a Resistência, que é um bar de cervejaria artesanal lá em Ponta Negra que é frequentado por pessoas de esquerda. Isso no Brasil é muito novo. Isso tem no Brasil inteiro. Mas, por exemplo, na Espanha, sobretudo no País Basco, é a coisa mais comum do mundo há mais de 100 anos. Que são frequentadas por pessoas que são de esquerda,
Você chega lá, tem fotografias dos presos do ETA na parede, tem icurinhas, a bandeira basca estendida, você tem a simbologia de esquerda, porque eles são nacionalistas de esquerda, né? Que é o pessoal do Euskalia Bildu, que é um partido que ele é um partido de esquerda, porém nacionalista basco. Então, ele chama de Érico Taberna, que é taberna nacionalista. Então, isso é muito comum, né? Lá há muitos anos. No Brasil é muito novo. Então, eu acho que tomara que isso também permaneça. Assim, como, né, nós não podemos nos molhar duas vezes na mesma água de um rio, eu creio que as pessoas vão se aproximar das símbolos nacionais novamente, mas não vai ser como era antes, né? As pessoas vão ter o seu símbolo, a sua simbologia, do vermelho, da foice do martelo, da estrela. É assim que eu creio, porque não tem como nós repetirmos a história, né? A história não se repete, como eu tinha dito no início. Bom, professor, eu não tenho mais perguntas. Por mim, já demos por encerrado, mas se você quiser complementar, falar mais alguma coisa, eu deixo esse espaço disponível. Tá, não, eu só queria agradecer a entrevista, eu acho que é muito interessante esse nosso bate-papo. Inclusive me ajudou a ideias de uma forma mais estruturada, né? Agradecer a qualidade das suas perguntas também, que me fez refletir sobre muitas questões assim, que eu estava deixando passar despercebido. E é isso, obrigado e estou sempre à disposição. Ainda bem que deu tudo certo agora. Agradeço pela disponibilidade, me desculpa aí porque demorou para sair. Sem problemas, Mas acontece, né? acabou dando certo. E aí você me manda a gravação, então, por Mando. e-mail? Vai demorar Tá. um pouquinho, porque como a gente está com mais de 1 hora, demora um pouco a chegar no meu e-mail o arquivo do vídeo. Né? Talvez demore até mais de 24 horas, não sei. Mas assim que Eu ainda chegar, tenho essa semana toda para fazer a matéria, então vai pronto. dar certo. Acho que não, no máximo amanhã de manhã eu estou lhe enviando. Assim que eu fechar aqui, eles vão gerar o arquivo de vídeo, aí eu mando o link para você baixar. Tá bom, Tá muito bom? obrigada, viu? Eu que Tchau, agradeço, Luciano. tchau. Bom feriado. Para você Tchau. também. Até a próxima.